Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 4 de janeiro de 2022, terça-feira do tempo do Natal, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Marcos, capítulo 6, versículos do 34 ao 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer? E os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os pães, os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiam entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos aqui o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu sempre digo que toda vez que a gente lê um evangelho onde relata um milagre do Senhor Jesus, enche o nosso coração de alegria, enche o coração de esperança, porque nós vemos o poder, a manifestação do poder de Jesus. Mas por trás de todo esse milagre existe um grande ensinamento para cada um de nós. Nunca que o Senhor ia fazer o milagre pelo milagre. Ele sempre fazia um milagre, mas por trás com um ensinamento, com uma proposta e com um projeto para cada um de nós. Veja, a primeira coisa que me toca aqui o coração, que eu vejo nesse evangelho, é que Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Esse é um grande dom, uma grande virtude de Deus. Um Deus que tem compaixão. E o que é compaixão? É sentir a mesma dor do outro, é ter paixão, é com a paixão, com a dor do outro. E o Senhor vendo aquele povo como que ovelha sem pastor. O que é ovelha sem pastor se não perdida? O que é ovelha sem pastor se não ali exposta ao lobo, às feras, aos bichos ferozes? Então o Senhor tem compaixão porque vê aquele povo exposto, aquele povo que estava perdido, sem um norte, e o Senhor, tomado de compaixão, Ele começa a ensinar aquelas pessoas, Ele começa a pregar e o coração daquelas pessoas vai se enchendo de alegria. A fome que aquelas pessoas tinham de Deus, a fome que aquelas pessoas tinham de um pastor, ia sendo ali alimentado pelo próprio Jesus. A sede que eles tinham de ter alguém que os guiasse ia sendo ali banhado, ia sendo ali nutrido com toda a fonte da água viva que jorrava de Jesus. Olha o amor que Jesus Cristo tem por cada um de nós. E o que é a palavra, senão o próprio verbo? O verbo, no princípio, o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra também, a palavra de Deus também é alimento para as nossas almas, também nutre a esperança, refaz aqueles que estão caídos, desanimados, já sem esperança. Essa palavra também
nutre, alimenta, dá força de ter um reânimo, um reerguimento e começar a caminhar de novo. Então veja, o Senhor mais à frente agora vai multiplicar os pães, os peixes e alimentar o corpo, mas antes o Senhor alimenta a alma. E eu me recordo de uma vez do Papa Bento XVI, quando Papa em exercício, hoje o nosso Papa Emérito, ele vai dizer, num tempo de quaresma, que nós tínhamos, enquanto igreja, tomar cuidado de não sermos apenas uma ONG, que vai lá e leva o alimento do corpo, e é necessário isso, precisamos fazer isso, precisamos repartir com aqueles que não têm, isso é necessário sim, mas que não seja só uma ONG que vai e leva esse alimento. Sim, mas que nós possamos usar da fome, da carência dessas pessoas para levar o principal alimento, Jesus Cristo. Porque o alimento do corpo nós comemos agora e algumas horas depois teremos fome. Mas quando nós nos alimentamos de Jesus, vinde a mim, né? Todo aquele que come e bebe nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, porque será plenamente saciado. Então, nós temos sim que levar o alimento do corpo, mas não perder a oportunidade de levar o principal alimento, Jesus Cristo, o alimento da alma. E veja, continuando o ensinamento, quando os seus discípulos se aproximam e vão dizer, Senhor, despede-os, porque já é tarde, para que eles vão em algum lugar comprar alguma coisa. E o que Jesus diz? Mas Jesus responde, dai-lhes vós mesmos de comer. E o Senhor está dizendo isso aí para cada um de nós, nessa leitura de hoje, nesse evangelho de hoje, que nós devemos dar de comer aos mais necessitados. E quem é o mais necessitado? Muitas vezes achamos que é o pobre e que o Senhor está falando aqui do alimento do corpo, mas não. Os mais necessitados estão aqueles que estão à nossa volta e pode ser que muitas vezes esteja dentro de casa necessitando desse alimento, Jesus Cristo. E nós precisamos, através de um sorriso, através de uma gentileza, levar esse alimento da alma. Então o que o Senhor está dizendo para cada um de nós, talvez no trabalho, talvez o nosso vizinho, ou aquele que muitas vezes vem bater no nosso vidro quando estamos no farol ou quando nós estamos caminhando, aquele irmão de rua necessitado vem ali com fome, sedento, sim, fome do corpo, sim, sede do corpo, sim, mas principalmente sede da alma, porque está buscando Jesus Cristo, esse caminho, essa verdade e essa vida, e que nós possamos ouvir Jesus Cristo dizendo para cada um de nós, dai-lhes vós mesmos de comer. E que nós não percamos essa oportunidade, mesmo que a gente não tenha um centavo, R$1 no bolso, que nós possamos, com um grande sorriso no rosto, perguntar qual é o seu nome? Tudo bem? Olha, infelizmente hoje eu não tenho dinheiro, mas na próxima vez vou te ajudar, força, coragem, levar essa palavra, esse alimento de esperança. E se tivermos sim, que nós possamos dar o alimento, o necessário para a subsistência do corpo. Ah, mas é bandido, é drogado. Não importa, também tem fome e tem sede. Assim como o ladrão na cruz, também tem a fome e tem a sede, e o Senhor não negou nada. O Senhor deu tudo, e deu tudo aquilo que nós buscamos, deu o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, e nós não sabemos o que aquele ladrão tinha feito. A tradição vai dizer que ele ficava no deserto, roubando e matando, e Jesus Cristo não nega o seu próprio alimento, o alimento da vida eterna. Então hoje, nesse Evangelho, que nós possamos meditar. Eu tenho levado o alimento para aqueles que estão com fome, para aqueles que estão com sede? Eu tenho levado o alimento da alma, a palavra, a esperança através de um sorriso, de um gesto? Eu tenho levado Jesus Cristo através de uma cesta básica, de um prato de comida, de um salgado, de um copo de água? É isso. Jesus Cristo está vindo para cada um de nós. Dá-lhes vós mesmos de comer, mas eu não tenho nada, eu só tenho R$1. Não se preocupe. A matemática de Deus é diferente da nossa. A matemática de Deus é multiplicação. Quando eu reparto, eu não divido. Eu multiplico. No mundo nosso, sim. Cada vez que eu reparto, divido, mas com o Senhor não. Cada vez que Ele reparte, multiplica 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão de 5.000 pessoas, porque o milagre é o Senhor quem faz. Ele é quem faz. Nós somos só os portadores, nós somos só aqueles que o Senhor fala, vai, dá vós mesmo de comer, mas deixa que Ele vai ali, multiplicando. Era Ele que ia repartindo o pão e entregando nas mãos dos discípulos. E encerro assim, dessa forma, porque ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos. Então a multiplicação, o milagre acontece pelas mãos de Jesus, mas Ele entregando aos discípulos
aos apóstolos, a mim e a você, para que nós possamos levar esse alimento, essa graça a todos os necessitados. Então tome posse dessa graça, desse pedido que hoje o Senhor te faz. Dá-lhes vós mesmos de comer. Que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.